cartilagem articular tem um papel muito importante em nossas articulações na produção de qualquer movimento humano. Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas curiosidades e algumas características da cartilagem articular e sobre a sua importância na produção dos movimentos. Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucio Gonzaga e aqui eu falo sobre o universo dos exercícios terapêuticos. Qual é a importância da cartilagem articular nos movimentos humanos? Será que uma cartilagem danificada pode prejudicar a prática de exercícios? Então vamos conhecer melhor essa estrutura. Se a gente fizer uma comparação com uma dobradiça de uma porta, por exemplo. Nós sabemos que quanto menor for o atrito entre essas estruturas, mais facilitado vai ser o movimento dessa porta, não é verdade? O mesmo acontece no nosso corpo humano. Nós temos estruturas que vão propiciar movimentos mais fluidos e com menos resistência. E nesse contexto, a cartilagem articular tem um papel fundamental. Ela é uma estrutura feita de tecido conectivo denso e ela pode ter de 1 a 5 milímetros de espessura. E ela tem duas características muito peculiares. A primeira é que ela é uma estrutura avascular. Abrindo um parênteses aqui, eu sempre falo para os meus alunos o quanto é importante a gente estudar os prefixos para estudar o corpo humano e o movimento. Então, o A, nesse caso, é um prefixo de negação. Avascular significa que é um tecido que não recebe vascularização, ou seja, nós não temos vasos sanguíneos na cartilagem articular. E ela também é uma estrutura não inervada. Então, guarde bem essas duas características que são muito peculiares da cartilagem. A cartilagem articular tem duas funções muito importantes. A primeira delas, ela é capaz de resistir à compressão e de distribuir a carga aplicada sobre a articulação por uma área ampla. Dessa forma, ela diminui o estresse em qualquer ponto de contato entre os ossos. E a segunda é que ela permite o movimento das articulações com o mínimo de atrito, com o mínimo de desgaste. Com base nessas características, a gente já pode imaginar o que vai acontecer com uma pessoa que tem um desgaste dessa cartilagem e os impactos que isso pode promover no movimento. A cartilagem articular é um tecido macio, poroso, permeável e hidratado. Na cartilagem, nós temos células que são chamadas de condrócitos e elas estão imersas numa matriz de fibras colágenas, além de proteoglicanos e proteínas não colagenosas. Essa matriz tem um papel importante de proteger os condrócitos. Pelo fato da cartilagem ser avascular e não ser inervada, ela tem uma capacidade de regeneração um pouco limitada. Então, com o próprio processo de envelhecimento biológico, ou com eventuais doenças ou lesões que vão afetando o nosso corpo, é natural que essas cartilagens sofram um certo desgaste. Por isso que é muito mais comum nós observarmos doenças como artrose em pessoas com idade mais avançada. Inclusive, tem vídeo aqui no canal só falando sobre a artrose, toda a sua fisiopatologia e como o exercício pode beneficiar as pessoas que têm essa doença. Os condrócitos até têm uma capacidade de regenerar a cartilagem, mas ela é limitada. Já foi possível perceber que a densidade de condrócitos e de matriz varia bastante entre uma articulação e outra, dependendo da carga mecânica que cada uma suporta. Quando uma articulação recebe uma carga, o que acontece com a cartilagem articular? Ela sofre uma deformação e ela expulsa o líquido sinovial. Se a articulação sinovial está num estado saudável, ela vai expulsar, mas esse líquido depois vai retornar a ela. Então não vai causar nenhum problema. Nós vamos ter um fluxo de líquido sinovial constante. A velocidade com que a carga é aplicada sobre a cartilagem também interfere nas suas respostas. Olha que interessante. Se a carga for aplicada lentamente sobre a articulação, os componentes sólidos da matriz cartilaginosa são capazes de resistir à carga. Porém,
quando a carga é aplicada de forma mais rápida, é o líquido da matriz que mantém a pressão. E a cartilagem articular conta com um forte aliado que é o líquido sinovial. O líquido sinovial tem uma molécula lubrificante que é o proteoglicano 4, além do ácido hialurônico. A combinação de uma cartilagem articular saudável com líquido sinovial em quantidade adequada forma uma dupla perfeita para minimizar os atritos e proteger as articulações. E como uma cartilagem articular se desenvolve? Durante a nossa infância e adolescência, ela vai aumentando de volume gradativamente. Já foi possível observar que as crianças que têm uma vida mais ativa, né, que são fisicamente mais ativas, elas têm um desenvolvimento da cartilagem no joelho mais rapidamente do que aquelas que têm uma vida mais sedentária. E os homens também têm uma diferença em relação à cartilagem no joelho em comparação com as mulheres. Eles tendem a ter mais cartilagem do que as mulheres. Lembra que eu comentei da importância da gente lembrar que a cartilagem articular é avascular? Como não tem vasos sanguíneos chegando até esse tecido, é muito mais difícil acontecer uma reparação ou uma regeneração desse tecido. E como essa capacidade natural de regeneração da cartilagem é limitada, existem algumas abordagens, algumas intervenções que buscam compensar isso. Tem um tratamento chamado regeneração cartilaginosa autóloga. O que eles fazem? Eles pegam uma pequena quantidade de condrócitos desse indivíduo, levam para o laboratório, conseguem fazer com que essas células se proliferem fora do corpo humano. Depois que elas proliferaram, elas são injetadas, colocadas de novo nesse mesmo indivíduo, exatamente naquela área que sofreu a lesão. E esse é um tipo de tratamento que tem mostrado resultados favoráveis. Mas é claro que esse procedimento, assim como todos os outros, é necessário que seja feita uma avaliação individualizada para se considerar os prós e contras para cada pessoa. Nem sempre vai ser uma boa estratégia para todo mundo. Em alguns casos, os riscos podem ser maiores do que os benefícios. Algumas propostas de tratamento de cartilagem degenerada incluem o uso de células-tronco mesenquimais, engenharia tissular e também a tecnologia de transferência gênica. O ideal mesmo é a gente buscar preservar a nossa cartilagem articular pelo maior tempo possível. E a gente não pode esquecer, o movimento é um estímulo interessante para a produção de líquido sinovial. Então, quando nós temos uma vida mais ativa, nosso corpo entende que é necessário produzir mais lubrificante para as nossas articulações e isso gera benefícios para a nossa cartilagem também. Infelizmente, esses tratamentos com colágeno, com suplementos, não são capazes de promover regeneração cartilaginosa. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu te convido a assistir aqui os vídeos que nós temos sobre osteoartrite e sobre como o exercício é importante na prevenção e no tratamento dessa doença. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também. Um abraço e até a próxima!